Meu nome é Dona Margarida Monteiro e vivo nesta fazenda há mais de 50 anos. As coisas mudaram muito ao longo do tempo, mas uma coisa permanece. A estrada de terra que passa ao lado de minha propriedade, essa trilha antiga que parece se dissolver na escuridão da noite. Em meados de 1978, esta estrada era a única passagem para as fazendas vizinhas. Na época ainda era movimentada, mesmo que fosse apenas por gente da roça, carroças velhas e, ocasionalmente, algum aventureiro perdido. Mas isso mudou. O povo da região, gente simples e de pouca instrução, começou a evitar passar por aqui. Diziam que uma presença estranha rondava essa estrada ao cair da noite. Uma coisa que ninguém via direito, mas que todos sentiam. Hoje, quase ninguém se atreve a passar por essa trilha depois do escurecer. Eu, que cresci ouvindo histórias e risadas sobre espíritos, achei que fosse apenas superstição do povo. Mas com o tempo, essa sensação, esse vazio pesado, que parece flutuar sobre o caminho, também começou a me incomodar. Agora, quando o sol se põe e as sombras das árvores alongam-se sobre a terra, sinto como se a estrada tivesse uma espécie de vida própria, uma respiração lenta e profunda, invisível aos olhos, mas impossível de ignorar. Há dias em que escuto, vindo de lá, um murmúrio distante, como vozes carregadas pelo vento. Aos poucos, aprendi a respeitar o que a gente da região chama de a estrada esquecida. E como todos por aqui, nunca olho para trás. Foi numa noite de outubro de 1978 que eu soube de fato o que aquela estrada escondia. Voltava de uma visita à fazenda dos Souza. Já passava da meia-noite e a lua cheia estava alta, lançando uma luz fria e prateada sobre a trilha deserta. A estrada, cercada pelo silêncio absoluto, parecia ainda mais sinistra sob o manto pálido do luar. Quando cheguei à encruzilhada, meus olhos foram atraídos por algo estranho à frente, a poucos metros de mim. Ali, parado no meio do caminho, estava o que parecia ser uma figura humana. Era uma sombra pálida, imóvel, como se estivesse me esperando. Senti um arrepio percorrer minha espinha e meus pés, de repente, pesaram como chumbo. Não conseguia avançar nem recuar, apenas fiquei ali, congelada, observando. A figura não se movia, não fazia som algum. Tinha a silhueta indistinta, mas o suficiente para eu perceber que estava de costas, ligeiramente curvada como alguém muito cansado ou muito antigo. O coração batia descompassado enquanto eu tentava reunir coragem para me aproximar. Mas num instante, no exato momento em que pisquei, a aparição simplesmente desapareceu. O silêncio ao redor pareceu se aprofundar, e a estrada retomou seu aspecto vazio e sombrio, como se nada tivesse acontecido. Voltei para casa às pressas, mas nunca mais consegui olhar para a encruzilhada da mesma maneira. Depois daquela noite, algo mudou no ar que cercava a estrada. Em algumas madrugadas, quando a lua se escondia entre as nuvens, eu passava a ouvir sons distantes que pareciam vir do meio do nada. Um murmúrio baixo e inconstante carregado pelo vento, como vozes sussurradas. Na quietude da noite, esses sons pareciam rastejar até as janelas de minha casa, chegando até mim como fragmentos de palavras que eu não compreendia. Esses sussurros pareciam ganhar força nas horas mais escuras. Era como se uma conversa abafada, cheia de ecos antigos, fosse trazida pela brisa, deixando um frio que atravessava as paredes e fazia os pelos dos meus braços se eriçarem.
Ao contar para minha família, eles reagiram com uma inquietação que antes eu não havia notado. Diziam que a estrada sempre teve histórias sombrias, contos de pessoas que um dia tomaram aquele caminho e jamais voltaram. Me aconselharam a rezar, a me manter longe do local. Mas mesmo sem me aproximar, os sussurros continuavam, invadindo as noites, como se algo ou alguém quisesse desesperadamente ser ouvido. As noites insones e os sussurros persistentes me levaram até seu Adalberto, um homem de idade avançada e semblante grave, conhecido por saber histórias e lendas que poucos ousavam repetir. Ele morava em uma pequena cabana afastada perto das colinas, e ao me ver em sua porta, não se surpreendeu. Parecia saber por que eu estava ali. Enquanto preparava um chá forte, contou-me sobre a encruzilhada e o motivo pelo qual todos a evitavam. Disse que muitos anos atrás, um homem conhecido por sua ambição e desespero teria feito um pacto ali. Ninguém sabia ao certo o que ele buscava, mas, segundo as histórias, a oferta era clara. Ele queria fortuna e sucesso. Em troca, ofereceu sua alma e, para selar o acordo, precisou deixar algo valioso na encruzilhada, sob o luar, exatamente à meia-noite. Seu Adalberto fez uma pausa, como se temesse o que diria a seguir. Desde então, continuou, essa estrada virou um lugar de desassossego. Dizem que o homem teve o que pediu, mas que sua alma nunca mais encontrou repouso. Agora, essa entidade vaga ali procurando companhia, algo ou alguém que a liberte de seu destino eterno. Ele me lançou um olhar sério e me advertiu. Nunca pare na encruzilhada após o anoitecer, Dona Margarida. Se algo parecer te chamar, continue, pois a coisa que ali reside só quer uma coisa, e ela não vai descansar enquanto não encontrar quem ocupe seu lugar. Mesmo com as advertências de seu Adalberto gravadas em minha mente, uma estranha força parecia me arrastar de volta àquela encruzilhada. Era como se o próprio caminho tivesse ganhado vontade própria, sussurrando meu nome no silêncio da noite. A cada passagem pela estrada, o impulso de parar se tornava mais forte, uma sensação inquietante que eu não conseguia explicar. Foi numa tarde que voltei da vila e, ao anoitecer, me vi novamente na encruzilhada. A estrada estava deserta e mergulhada na escuridão, e o vento frio parecia carregar uma voz que se arrastava até meus ouvidos. Margarida. Era o meu nome, quase como um sussurro, vindo de todos os lados e, ao mesmo tempo, de lugar nenhum. Parei, incapaz de seguir adiante, com o coração acelerado e os olhos fixos no ponto onde a estrada se dividia. Nesse momento, a figura pálida que eu vira antes surgiu novamente, como uma sombra etérea sob a luz fraca da lua. Ela estava mais próxima agora, quase ao alcance do meu olhar. Um frio gelado atravessou meu corpo, e a escuridão ao redor parecia ganhar forma, como braços invisíveis tentando me puxar para fora da estrada, para dentro do mato sombrio. Senti que precisava sair dali, mas algo em mim hesitava, como se parte de mim quisesse saber o que aconteceria se eu deixasse aquele chamado me levar. Aquela noite na encruzilhada me perturbou de um jeito que não conseguia ignorar. No dia seguinte, voltei à cabana de seu Adalberto em busca de respostas. Ao contar o que havia acontecido, o velho apenas assentiu, como se já esperasse por isso. Seus olhos, sombrios e profundos, revelavam um conhecimento que parecia pesar em sua alma. Ele me explicou o que as histórias diziam. A entidade que eu vira
Era a alma daquele homem que um dia fizera um pacto. Seu destino fora selado para sempre, condenado a vagar pela estrada até encontrar alguém que ocupasse seu lugar. Dizem que ele procura companheiros, murmurou seu Adalberto. Pessoas que param, que hesitam na encruzilhada, aquelas que, mesmo sem perceber, respondem ao seu chamado. Conforme ele contava, lembrei-me de antigos relatos sobre desaparecimentos misteriosos na região, homens e mulheres que em noites de lua cheia simplesmente sumiam na curva da estrada. Ninguém nunca os encontrava, e os poucos que voltavam diziam ter visto a mesma figura pálida me observando. As palavras de seu Adalberto se fixaram em minha mente. Entendi então o verdadeiro perigo. A figura pálida não era apenas um espírito perdido, mas uma alma que ansiava por liberdade, aguardando quem pudesse substituí-la. Ela buscava, incansável, alguém para vagar pela eternidade no mesmo caminho esquecido. Após o que seu Adalberto me contou, tomei uma decisão. Jamais pararia naquela encruzilhada novamente. Mas certa noite, quando precisei cruzá-la de volta para casa, senti a presença como nunca antes. O vento estava parado, o silêncio pesado, como se a própria noite prendesse a respiração. Tentei manter os olhos fixos no caminho à frente, mas um arrepio tomou conta de mim. No impulso, olhei pelo retrovisor da carroça e ali estava ele, o vulto pálido deslizando atrás de mim, sem pressa, como se cada passo dele encurtasse a distância entre nós. A escuridão ao redor parecia se comprimir e um frio intenso encheu o ar, ameaçando invadir minha pele e ossos. Com o coração disparado, acelerei a carroça, cravando os olhos na estrada, tentando ignorar a sensação de que ele estava cada vez mais perto. Quando, enfim, reuni coragem para olhar de novo, não havia mais nada. O vulto havia desaparecido, mas a sensação de que algo me seguia permaneceu gravada em meu peito. Desde então, nunca mais passei por aquela estrada à noite, mas em noites de lua cheia, se o vento está calmo e a madrugada quieta, juro que ainda vejo algo ali, parado, esperando, à espreita. Ele aguarda aquele que ousar cruzar seu caminho, alguém para lhe fazer companhia na eternidade. E é por isso que, seja dia ou noite, jamais paro na encruzilhada. Eu sou Augusto Ramos, mas todos me chamam de Seu Augusto. Há muito tempo deixei as estradas para trás. Hoje, aos 65 anos, trabalho como pedreiro em um pequeno vilarejo escondido nas montanhas de Minas Gerais, onde as pessoas falam pouco e o tempo parece ter parado. O ano era 1983 e eu ainda dirigia caminhões por aquelas estradas traiçoeiras, onde a névoa surgia como um fantasma a cada entardecer. As curvas eram apertadas e a estrada serpenteava entre as montanhas, desafiando até o mais experiente dos motoristas. Lembro-me de uma noite em particular, quando uma entrega simples se transformou em um pesadelo. O céu estava escuro e a lua mal iluminava o caminho. Enquanto dirigia, sentia a solidão envolver-me, mas também a familiaridade daquelas trilhas, conhecidas como a palma da minha mão. Havia algo diferente naquela noite, algo que pairava no ar. A névoa começou a descer, espessa e gelada, engolindo tudo ao meu redor. Eu a via avançar como um manto sombrio, ocultando os contornos da estrada e sussurrando promessas de que aquela viagem não teria volta. Não eram apenas as sombras da noite que me seguiam. Algo mais me observava.
Recordo-me de murmúrios que escapavam da névoa, ecos de uma presença que sempre estivera lá, mas que agora parecia mais forte, mais insistente. A sensação de que algo sombrio me acompanhava nas viagens tornou-se um peso em meu peito, uma premonição de que as estradas têm segredos que não se devem desvelar. Enquanto seguia pela estrada, meus olhos estavam fixos nas curvas acentuadas à minha frente. A noite avançava e a escuridão parecia engolir cada pedacinho de luz que sobrava. Foi então que, ao dobrar uma curva íngreme, a névoa surgiu de repente, como se tivesse brotado do próprio asfalto. Densa e gelada, ela se espalhou rapidamente, cobrindo a estrada em uma espessura que me fez hesitar. Liguei o farol alto do caminhão, mas a luz parecia ser devorada pela neblina, incapaz de atravessar aquele manto opaco. As sombras dançavam em torno de mim e a sensação de claustrofobia crescia. O motor do caminhão começou a fazer um ruído estranho, um zumbido intermitente que parecia ecoar a inquietação que se formava dentro de mim. O frio aumentava e um arrepio percorreu minha espinha, como se algo invisível estivesse se aproximando. O medo crescia, mas não havia escolha. O caminho à frente era estreito e voltar seria um convite ao desconhecido. Respirei fundo e continuei a dirigir, os olhos fixos no que restava da estrada à minha frente, mas a sensação de que algo me observava, algo que não pertencia àquele lugar, era inegável. A névoa se tornava mais densa, e eu sentia que a noite guardava segredos que não eram feitos para serem revelados. A estrada seguia vazia e silenciosa, mas havia algo no ar que me dizia que não estava mais sozinho. O som do motor ecoava nas paredes de névoa e cada curva parecia me conduzir a um destino incerto. Foi ao dobrar uma nova curva, com o coração acelerado, que a vi. Uma figura indistinta se destacava na penumbra, parada no meio da estrada. Desacelerei, o estômago revirando-se enquanto tentava entender o que meus olhos estavam captando. A figura não se movia, como se houvesse congelado o tempo ao seu redor. Quando o farol do caminhão a iluminou melhor, percebi que se tratava de uma mulher vestida de branco, seu vestido esvoaçando levemente, como se uma brisa invisível o agitasse. Seu olhar, vazio e perturbador, parecia atravessar minha alma. Ela me encarava, mas não havia emoção em seu rosto, apenas um abismo de silêncio. Tentei desviar, meu instinto gritando para que eu seguisse em frente, mas, ao fazê-lo, senti uma pressão intensa em meu peito, como se uma mão invisível estivesse me segurando. Um terror indescritível tomou conta de mim. Não havia como escapar. Aquela presença estava mais perto do que eu podia suportar, e a estrada parecia se fechar ao meu redor, como se a névoa estivesse me aprisionando. O pavor era uma sombra pesada que me envolvia, e embora quisesse gritar, meu corpo estava paralisado. Forçava-me a manter o controle, a continuar em frente, como se a velocidade pudesse afastar aquela presença inquietante. Contudo, a estrada não me deixava em paz. Ao virar a próxima curva, a visão de um tronco caído bloqueou meu caminho, imponente e ameaçador. Frei bruscamente, o som dos pneus chorando contra o asfalto ecoou na noite. O coração batia descompassado, e, enquanto observava o tronco, percebi que estava completamente sozinho. O silêncio ao meu redor era ensurdecedor. Um frio cortante me envolveu,
mas não podia me permitir sucumbir ao desespero. Tentei contornar o tronco, mas a cada movimento, a figura da mulher surgia em minha mente, pairando como um presságio de que minha fuga não seria permitida. Senti que a estrada em si era um labirinto e que cada tentativa de seguir em frente era um desafio lançado por uma força além da minha compreensão. A presença dela me espreitava, como se quisesse me alertar de que eu estava em sua esfera, um intruso em um mundo que não era mais meu. A cada segundo, a névoa parecia se fechar mais, tornando-se um símbolo da armadilha que eu havia caído. A luta interna entre seguir em frente ou recuar se tornava cada vez mais angustiante, e a única certeza era que aquela estrada me havia aprisionado em seu mistério. Enquanto o caminhão permanecia parado diante do tronco, a escuridão se tornava um manto opressivo. A névoa, agora mais densa do que nunca, parecia ganhar vida própria, envolvendo tudo ao meu redor em um silêncio inquietante. Foi então que as vozes começaram a surgir, sussurros sutis que flutuavam na brisa fria. Eu mal conseguia distinguir as palavras, mas algo dentro de mim reconhecia aquelas vozes. Elas me conhecem, pensei, enquanto tentava ignorá-las. Mas quanto mais tentava desviar minha atenção, mais altas se tornavam, e o que antes eram murmúrios, logo se transformaram em gritos confusos e risos estridentes. As vozes pareciam se entrelaçar, criando uma cacofonia de promessas e pedidos que ecoavam em minha mente, confundindo meus sentidos. Augusto, Augusto. Soavam como um chamado, uma invocação irresistível. A cada segundo que passava, a sensação de estar encurralado crescia, como se a névoa estivesse tentando me aprisionar. Eu não poderia simplesmente permanecer ali, mas cada movimento parecia impossível, como se uma força invisível me segurasse no lugar. Um frio gelado me percorreu e percebi que não havia como escapar daquelas vozes. Elas eram um eco do passado, uma entidade estranha que me aguardava naquela estrada sombria. Senti que o momento de enfrentar aquilo que me cercava havia chegado. A dúvida me consumia, mas não havia mais tempo para hesitar. A névoa sussurrava segredos e eu precisava descobrir o que ela realmente queria de mim. O desespero transformou-se em determinação. Eu não poderia permanecer ali para sempre, sendo atormentado por vozes e por uma presença invisível. Com um último respiro profundo, abri a porta do caminhão e saí para a noite fria. A névoa me envolveu instantaneamente e a visão da estrada se tornava ainda mais distorcida. Com uma firmeza que não sentia, caminhei em direção ao tronco caído, decidido a removê-lo e seguir adiante. Mas antes que pudesse tocar no tronco, uma figura surgiu da névoa. Era ela, a mulher de branco, agora se aproximando lentamente. Seus olhos, vazios e hipnotizantes, pareciam rasgar a própria realidade, atraindo minha alma para um abismo sem fim. Um frio cortante percorreu meu corpo, como se a própria morte estivesse ao meu lado, sussurrando que eu não teria escapatória. Tentei gritar, mas a voz me falhou. Em uma última tentativa de sobreviver, recuei rapidamente para dentro do caminhão, o coração acelerado e os pensamentos em tumulto. Olhei para a estrada atrás de mim, mas, para meu horror, percebi que não havia mais saída. A névoa se fechara como uma cortina, e a estrada não era mais um caminho, era uma armadilha. Senti a pressão da presença dela crescendo, e a compreensão de que estava preso em um espaço que não pertencia a este mundo me atingiu como um golpe.
O tempo parou e tudo ao meu redor parecia se desvanecer. Eu estava no centro de um pesadelo, cercado por sombras e sussurros, sem saber se havia uma forma de retornar à realidade. O amanhecer se arrastava entre as montanhas quando abri os olhos, despertando dentro do caminhão estacionado no acostamento. O sol começava a iluminar a névoa, dissipando suas formas fantasmagóricas, e por um momento pensei que tudo não passasse de um pesadelo terrível. Porém, ao olhar para baixo, uma marca de mão gelada estava impressa em meu peito, como se alguém tivesse me tocado na noite anterior. A frieza daquela marca parecia querer me lembrar de que, mesmo em meio ao alívio, algo havia mudado dentro de mim. Enquanto dirigia de volta ao vilarejo, uma sensação de inquietação me acompanhava. As memórias da noite anterior eram fragmentadas, algumas apagadas, como se alguém houvesse deliberadamente apagado partes do meu passado. Ao chegar ao vilarejo, notei os olhares silenciosos dos moradores mais velhos, que apenas acenavam com a cabeça, como se soubessem exatamente o que eu havia enfrentado naquela estrada amaldiçoada. Os cochichos começaram, murmúrios sobre a estrada e a figura da mulher que diziam: esperava por aqueles que não pertencem mais a este mundo. O medo sussurrava entre as paredes de barro das casas e se aninhava nos corações dos habitantes. E, mesmo sem entender completamente, eu sabia que aquela estrada guardava segredos antigos. Decidi, então, que nunca mais pisaria naquela estrada. Algo em mim havia se quebrado, e a névoa, com suas vozes e figuras, seria um capítulo que eu preferiria deixar para trás. Mas à medida que caminhava de volta, a sensação de que a estrada ainda me observava, aguardando meu retorno, nunca me abandonou. Eu sou Carolina Dias, vivo em São Paulo hoje em dia, mas fui criada num sítio em Santa Catarina. Aquele lugar, cercado por vastas matas e a brisa fresca que atravessava os campos, guardava memórias que, com o tempo, se tornaram um misto de ternura e temor. Nos anos de minha infância, a simplicidade da vida rural era um conforto. Os dias se desenrolavam lentos, marcados pelo som distante de um galo e o canto dos pássaros ao amanhecer. Porém, havia uma estrada deserta que cortava o sítio, uma faixa de asfalto em meio à natureza. Seus contornos, sob a luz do luar, pareciam dançar em sombras. Era um caminho que sempre instigou minha curiosidade, mas também um certo receio. Numa noite fria de inverno de 1986, essa estrada se tornaria o palco de uma experiência que até hoje me faz hesitar em falar sobre ela. O sussurro do vento entre as árvores sempre me lembrava que, por trás da aparente serenidade, havia mistérios à espreita. Sentada na varanda de casa, muitas vezes me peguei a olhar para aquela estrada, tentando decifrar o que se ocultava nas sombras. A paz do campo contrastava com a inquietação que aquela via trazia ao meu coração. Não sei se era o medo do desconhecido ou a sensação de que a vida ali não era tão tranquila quanto parecia. De qualquer forma, a estrada deserta se tornou um símbolo, uma lembrança que não se apaga, mesmo após tantos anos. O verão de 1986 foi um tempo de risos e alegria nas tardes quentes do sítio. Eu e meus amigos, sempre a explorar os limites de nosso pequeno mundo, corríamos pelos campos verdes, saltando sobre os riachos que serpenteavam entre as árvores. As flores silvestres estavam em plena floração
e o ar estava impregnado com o perfume doce das frutas maduras. Era um tempo em que a inocência da infância nos permitia acreditar que a aventura estava ao nosso alcance. Às vezes organizávamos competições de corrida, tentando ver quem alcançaria a velha árvore da figueira primeiro. As tardes se estendiam e as luzes do entardecer nos envolviam, criando uma atmosfera mágica e acolhedora. As risadas ecoavam pela propriedade, misturando-se ao som do vento que passava pelas folhas. Era um período em que as preocupações pareciam distantes e os sonhos se desenhavam em cores vivas. No entanto, em meio a essa alegria, havia algo sutil no ar. Uma sensação de que o normal poderia ser interrompido. As noites começavam a trazer um frio peculiar, e a estrada deserta, que antes parecia apenas um caminho tranquilo, tornou-se objeto de sussurros. Contávamos histórias de fantasmas e criaturas que habitavam as sombras, rindo nervosamente, mas com um leve tremor na voz. Era um jogo de crianças, um flerte com o medo que não sabíamos que se tornaria realidade. Enquanto os dias passavam, uma sombra pairava sobre a nossa felicidade, como se o verão estivesse nos alertando de que algo, em breve, mudaria nossas vidas para sempre. As risadas continuavam, mas a estrada deserta estava lá, silenciosa, esperando. A noite que mudou tudo começou como qualquer outra. O céu, limpo e estrelado, parecia se estender eternamente, coberto por um manto de constelações que sempre me fascinou. O ar estava gelado e eu me lembrava de como a brisa cortante fazia a pele arrepiar. Era uma noite de inverno em 1986 e a tranquilidade do sítio era quase palpável, um silêncio que envolvia a tudo e a todos. Eu me encontrava na varanda, envolta em um cobertor, admirando a vastidão do céu, quando o som da estrada deserta me chamou a atenção. O silêncio era profundo, mas um eco distante, como o murmúrio de vozes, começou a se elevar, quebrando a serenidade da noite. Curiosa, levantei-me e fui até a beirada da estrada, os meus passos quase silenciosos sobre o solo frio. A estrada se estendia diante de mim, uma linha de asfalto escuro, cercada por sombras que dançavam à luz da lua. A atmosfera estava carregada de uma expectativa inexplicável, como se o próprio tempo estivesse hesitante. O murmúrio cresceu, transformando-se em um som inconfundível que me fez estremecer. Uma mistura de sussurros e um leve lamento quase humano. Meu coração acelerou e uma sensação de desconforto começou a me envolver. O que deveria ser uma noite tranquila agora se tornava um palco para o desconhecido. Lá, diante da estrada que conhecia tão bem, percebi que algo não estava certo. A sensação de ser observada se intensificou e uma sombra, indistinta, começou a se materializar na escuridão. O frio, que antes era apenas um detalhe, se transformou em um gelo cortante, atravessando minha alma. A noite estava prestes a revelar seus segredos, e eu, por algum motivo inexplicável, sabia que nunca mais seria a mesma. Enquanto a sombra se aproximava, meu corpo se moveu em um frenesi de terror e curiosidade. O murmúrio na estrada cresceu, agora soando como um lamento distante que penetrava a noite. A figura que surgia à minha frente era indescritível, uma forma envolta em uma névoa escura, flutuando como se não tocasse o solo. Meu coração pulsava com força, e a paralisia tomou conta de mim, como se cada músculo estivesse atado por cordas invisíveis. A criatura parecia ter uma forma humanoide,
mas seus contornos eram vagos, indistintos. O que mais me aterrorizava eram os olhos. Não eram olhos comuns. Em vez disso, duas esferas brilhantes como lanternas na escuridão fixavam-se em mim com uma intensidade penetrante. Senti que cada batida do meu coração ecoava naquelas profundezas, como se estivesse sendo observado em cada fração de segundo. O frio que envolvia a estrada se intensificou e um arrepio percorreu minha espinha. Um instinto primal me dizia para correr, mas a beleza macabra daquela entidade me mantinha hipnotizada. Os sussurros que antes pareciam distantes agora se tornaram claros, envolvendo-me em um idioma que não compreendia, mas que me fez sentir que aquelas palavras estavam dirigidas a mim, como se quisessem compartilhar um segredo obscuro. Então, em um momento que pareceu se arrastar por uma eternidade, a figura deu um passo à frente. O ar ao meu redor ficou pesado, como se as sombras ao meu redor se estivessem aglutinando, e a névoa envolvia cada vez mais a estrada. Senti um pânico ceder espaço a uma estranha sensação de conexão, uma verdade velada que se arrastava em direções que não compreendia. E então, tão rápido quanto apareceu, a criatura desvanecia-se, deixando para trás apenas o eco dos sussurros e um silêncio ensurdecedor que parecia gritar em meus ouvidos. Naquela noite, a linha entre o real e o sobrenatural se desfez, e eu soube com certeza que algo no fundo da estrada deserta não era deste mundo. Após aquele encontro aterrorizante, minha vida nunca mais foi a mesma. As noites se tornaram longas e insones, preenchidas por um silêncio opressor que ecoava em minha mente. Tentei compartilhar minha experiência com amigos e familiares, mas as palavras saíam distorcidas, como se cada tentativa de descrever o inexplicável resultasse em risos nervosos ou olhares de pena. Assim, o que deveria ser uma busca por compreensão transformou-se em um fardo, isolando-me em um abismo de solidão. Os dias que antes eram repletos de brincadeiras e risadas, agora eram apenas sombras de um passado feliz. O sítio, com suas vastas extensões verdes, parecia menor, como se as árvores e os campos guardassem segredos que eu não podia mais desvendar. A estrada, que um dia era apenas uma parte da paisagem, agora me paralisava de medo. Olhava para ela e via não apenas o asfalto, mas um portal para algo que não compreendia. A conexão com aqueles que amava se dissipou lentamente, e eu me tornei uma estranha dentro de minha própria casa. Enquanto todos ao meu redor seguiam com suas vidas, eu me via presa em um ciclo de reflexão e terror. A realidade se distorceu. O que antes era familiar se transformou em um labirinto de incertezas. Cada sussurro do vento me lembrava da noite fatídica, e cada sombra que se movia me fazia reviver o encontro com a entidade. O que era vida se tornara um pesadelo. O que era alegria, um eco distante. Anos se passaram desde aquela noite fatídica, mas a memória ainda pesava sobre mim como uma sombra persistente. Em uma dessas noites, sentada em volta de uma fogueira com amigos, a atmosfera estava carregada de risos e histórias. Foi então que uma coragem inesperada se apoderou de mim. O calor das chamas dançantes parecia encorajar minha voz a emergir do silêncio que a sufocava por tanto tempo. Com um nó na garganta, comecei a relatar minha experiência na estrada deserta. À medida que as palavras escapavam de meus lábios, vi o semblante de meus amigos se transformar.
O riso deu lugar a uma atenção tensa. Eles absorviam cada detalhe, cada sussurro que eu tentava traduzir em linguagem humana. Enquanto falava, percebi que a minha história não estava isolada. Um a um, outros começaram a compartilhar suas próprias vivências. Relatos de sons estranhos à noite, figuras sombrias que se moviam nas sombras e sussurros que pareciam ecoar entre as árvores. Cada relato era uma peça de um quebra-cabeça que eu não sabia que existia, e embora isso me oferecesse algum conforto, o peso do que ouvira me assombrava ainda mais. Ali, naquela roda, percebi que não estava sozinha em minha luta contra o desconhecido. Os rostos ao meu redor refletiam não apenas a curiosidade, mas também o medo compartilhado de um mundo que muitas vezes permanecia oculto sob a superfície da normalidade. O silêncio, que antes era meu único companheiro, havia sido quebrado, revelando um mosaico de mistérios que nos uniam em uma rede de inquietações. Ao final daquela noite, ao redor da fogueira, compreendi que a estrada deserta nunca me deixaria. A experiência que vivi se tornara uma parte indelével de quem sou. Mesmo com o passar dos anos, a imagem da figura nebulosa e os sussurros persistem em minha mente, como ecos de um mistério que nunca será completamente desvendado. A estrada continua lá, invisível, mas viva em minhas lembranças, como um lembrete de que o desconhecido espreita nas sombras da realidade. E, enquanto a vida avança, sei que certas verdades são mais bem guardadas nas trevas do que expostas à luz. O que vi ainda é um enigma, uma pergunta sem resposta que permanecerá comigo para sempre. Sou Padre Vicente, e minha história começa em uma pequena vila no interior do Paraná, no ano de 1948. Com apenas 25 anos, cheguei àquele lugar cercado por vastos campos e uma atmosfera que parecia carregada de mistério. A vila era marcada por casas simples e uma igreja de pedras desgastadas pelo tempo, cuja presença imponente se destacava no horizonte. Os habitantes, porém, olhavam-me com desconfiança. Para eles, eu era um estranho, um forasteiro que se aventurava nas terras que conheciam tão bem. A desconfiança se refletia em seus olhares, como se eu carregasse segredos ocultos que não ousavam desvendar. Dedicava-me ao trabalho pastoral, oferecendo conforto e esperança àquelas almas endurecidas pelas dificuldades da vida. Passava os dias visitando os doentes, ouvindo as lendas contadas ao redor do fogo e acolhendo as angústias dos que buscavam abrigo em minha presença. Mas havia uma estrada que se estendia a partir da vila, levando à cidade mais próxima. Era uma via traiçoeira, cercada por árvores altas que pareciam sussurrar segredos ao vento. A cada viagem que fazia, sentia o peso do desconhecido, uma aura pesada que me seguia como uma sombra. A estrada tinha seus mistérios, e rumores de almas errantes que vagavam à sua beira se tornavam cada vez mais frequentes. Muitos afirmavam que essas almas buscavam descanso, mas a verdade é que poucas se atreviam a falar do que realmente viam. Eu sentia a necessidade de conhecer esses relatos e talvez encontrar a razão por trás daquelas sombras que habitavam a estrada. O que aquela terra guardava em suas entranhas, o tempo mostraria. Com o passar dos meses, as viagens pela estrada para a cidade tornaram-se parte de minha rotina. No entanto, algo mudou. Era como se a estrada, antes simples e familiar,
agora pulsasse com uma energia sombria. Sussurros quase inaudíveis flutuavam no ar, como se vozes perdidas ecoassem entre as árvores. Às vezes, achava que poderia ouvir meu nome sendo chamado, mas ao olhar para trás, nada encontrava. Apenas o silêncio da estrada se estendendo diante de mim. As sombras fugazes se tornaram mais visíveis em cada viagem. Em certas noites, quando a lua cheia iluminava o caminho, eu via figuras escuras dançando à beira da estrada, como se estivessem presas entre o mundo dos vivos e o dos mortos. O coração acelerava, mas uma curiosidade inexplicável me impulsionava a seguir em frente. Era como se essas almas quisessem contar suas histórias, mas permanecessem silenciosas, condenadas a vagar eternamente. Em uma de minhas visitas, sentei-me com alguns moradores na pequena taverna da vila. O ambiente estava pesado e o medo pairava sobre eles como uma névoa. Ali, ouvi a história de um viajante que desaparecera há muitos anos. Era um homem de passagem, conhecido por sua risada contagiante, que jamais retornou de uma jornada à cidade. Os moradores falavam dele com um temor reverente, dizendo que suas risadas se tornaram ecos da estrada, perdidas entre os sussurros. Esses relatos aumentavam a inquietação que já se aninhava em meu peito. As almas errantes, os sussurros e as sombras pareciam convergir em um único ponto. A estrada, uma linha tênue entre o conhecido e o desconhecido. Era evidente que a vida naquela vila estava entrelaçada com algo muito além da compreensão, e eu, em minha busca por respostas, começava a me sentir cada vez mais envolvido por essa teia de mistério. Uma noite, enquanto a vila se entregava ao sono, um chamado interrompeu o silêncio. A lua, alta no céu, iluminava meu pequeno quarto na paróquia. O ar estava denso, como se a atmosfera estivesse carregada de algo além da realidade. De repente, uma presença invadiu o espaço, e à luz suave da lua, uma figura espectral começou a se formar diante de mim. Era uma mulher, com cabelos desgrenhados e olhos tristes que pareciam atravessar o véu da vida. Sua expressão refletia uma dor profunda, uma busca que não encontrava fim. Ela se apresentou como Clara, uma alma perdida, e suas palavras sussurradas pareciam ecoar na penumbra. Contou-me sobre sua vida, uma história de amor e traição que a levara a vagar por aquela estrada, presa entre o desejo de descansar e a dor de não ser lembrada. A visão de Clara era perturbadora e, ao mesmo tempo, uma fascinante janela para o sobrenatural que eu tentava compreender. Algo dentro de mim despertou, a vontade de ajudar, de dar voz àquela alma que clamava por reconhecimento. Naquela noite, prometi a Clara que descobriria a verdade por trás de sua existência e que não permitiria que sua história fosse esquecida. A conexão que senti com ela era intensa e avassaladora. Desde então, a ideia de desenterrar os segredos da vila começou a se consolidar em minha mente. As lendas que ouvira antes agora tomavam uma nova dimensão, e o desejo de ajudar as almas errantes se transformava em uma missão. Eu sabia que, para trazer paz a Clara, precisaria mergulhar nas sombras da vila, em busca das verdades que muitos preferiam esquecer. Assim, a jornada para entender o passado e suas dores estava apenas começando. Decidi que era hora de abordar a vila sobre as lendas que pairavam como nuvens escuras sobre nossas cabeças. Convoquei uma reunião na igreja, o coração pulsando com a expectativa de compartilhar o que descobrira.
A sala estava repleta, com rostos curiosos e apreensivos, cada um parecendo carregar um fardo de inquietação que se espalhava pelo ar. Eu iniciei a conversa, falando sobre Clara e as almas que vagueiam à beira da estrada. Narrei as histórias antigas que me foram contadas, mortes trágicas que selaram o destino de muitos. A estrada, com sua aparência aparentemente comum, era na verdade um caminho que levava a um abismo de tragédias e pactos não cumpridos. A voz dos antigos ecoava naquelas paredes, e a atmosfera ficava mais pesada a cada palavra. Para alguns, minhas palavras eram meras fábulas. Um grupo de moradores, de semblante severo, trocava olhares desconfiados, céticos quanto à veracidade das minhas histórias. Outros, porém, absorviam cada palavra como se despertassem de um longo sono, temendo que a segurança da vila estivesse ameaçada. O murmúrio de apreensão cresceu, transformando-se em um coro de vozes alarmadas, inquietas. Um homem, cujos olhos refletiam a desconfiança, levantou-se para questionar minha integridade. Ele argumentou que lendas eram apenas isso, lendas. Mas enquanto falava, percebi um tremor em sua voz, uma centelha de medo que não conseguia esconder. Aquela reunião, longe de esclarecer as coisas, apenas aprofundou as fissuras na comunidade, revelando uma divisão entre crentes e descrentes. A tensão crescia, e compreendi que o temor coletivo era mais forte do que eu imaginara. As lendas moldavam a percepção dos moradores, e agora cada um deles se via confrontado com o que estava oculto. A estrada, antes uma mera passagem, tornara-se o centro de uma batalha interna entre a razão e a superstição, entre o medo e a esperança. Na calada da noite, impulsionado por uma determinação crescente, decidi percorrer a estrada que tanto temia. A lua estava alta, iluminando o caminho com uma luz prateada, mas para mim, cada sombra parecia esconder uma verdade indesejada. Meus passos eram hesitantes, e o vento sussurrava segredos à medida que avançava, como se quisesse me alertar sobre o que eu estava prestes a encontrar. Logo vi a figura de Clara à beira da estrada. Sua presença conhecida me paralisou. Ela parecia mais triste do que antes, seus olhos refletindo uma dor antiga que atravessava o tempo. Com a voz trêmula, eu a chamei, e ao me aproximar, ela começou a me contar sua história, revelando os fragmentos de uma vida marcada por traição e perda. Cada palavra que saía de seus lábios era um golpe profundo, cortando através do silêncio da noite. Clara narrou como fora enganada por um amor que nunca existiu, como seus sonhos se desfizeram em dor e desespero. A história dela se entrelaçava com a da vila, e percebi que a traição não era apenas dela, era uma ferida coletiva, uma sombra que havia se espalhado por gerações. Nesse momento, compreendi que meu papel não era apenas o de um espectador, mas de um portador de luz, responsável por trazer à tona as verdades enterradas sob o peso do silêncio. A transformação interna que experimentei naquela noite foi profunda. Eu não poderia mais ignorar o chamado das almas que clamavam por reconhecimento. Naquela noite, o céu se enegreceu repentinamente e os ventos começaram a uivar, como se a própria natureza estivesse em fúria. Uma tempestade se abateu sobre a vila, com relâmpagos cortando o céu e trovões ecoando como gritos de almas inquietas. O pânico tomou conta dos moradores, que se reuniram na igreja, buscando refúgio da tempestade
e, ao mesmo tempo, do terror que a estrada havia despertado. Os murmúrios aumentavam e o medo se espalhava como fogo em palha seca. Muitos falavam sobre os sussurros que escutavam, as sombras que pareciam dançar sob a luz dos relâmpagos. Percebi que a situação estava prestes a se tornar insustentável. A ligação entre a vila e a estrada tornava-se cada vez mais evidente e a tensão entre os vivos e os mortos pulsava no ar. Compreendendo que precisava agir, levantei-me diante da congregação. Ajoelhei-me, tomando em minhas mãos o crucifixo que sempre carregava. Convidei os moradores a se unirem em um ritual para apaziguar as almas que habitavam a estrada. Era um ato de fé, mas também de dúvida. Como poderia apaziguar entidades tão atormentadas? Enquanto as palavras de oração ecoavam entre as paredes da igreja, senti que algo mudava. Uma energia começou a pulsar na atmosfera, como se as almas, respondendo ao nosso chamado, se tornassem mais presentes. O próprio chão parecia vibrar sob nossos pés, e em meio a essa conexão, uma voz suave, mas angustiante se ergueu. Era Clara, que havia se tornado a mensageira das almas. Ela pediu que as verdades fossem reveladas, que as traições do passado fossem desenterradas. Naquele momento, a batalha entre os vivos e os mortos se tornava tangível, e eu, Padre Vicente, estava no epicentro, lutando para unir esses dois mundos, enfrentando o meu próprio temor ao fazer o que era necessário. Quando a tempestade finalmente cedeu, um silêncio profundo se instalou sobre a vila. O ar, antes pesado com o medo e a angústia, agora estava impregnado de uma calma serena. As almas que antes vagavam à beira da estrada encontraram paz, e eu pude sentir, de alguma forma, que suas dores haviam sido ouvidas e reconhecidas. A luz da manhã trouxe uma nova clareza, e ao abrir as janelas da igreja, percebi que a vila, uma vez envolta em sombras, agora se banhava em uma luz dourada. Os moradores, antes divididos pelo medo, se uniram em um sentimento renovado de comunidade. Começamos a compartilhar nossas histórias, e cada relato era uma peça do quebra-cabeça que formava a alma coletiva da vila. O silêncio que havia cercado os segredos do passado foi quebrado, e o peso das traições e perdas começou a se dissipar. Como um pastor guiando suas ovelhas, percebi que minha jornada não havia sido em vão. As experiências que acumulei ao longo dos anos moldaram não apenas minha fé, mas também o espírito da comunidade. Refletindo sobre minha conexão com a estrada, compreendi que ela era um símbolo não apenas de dor, mas também de resiliência. Os desafios que enfrentamos nos tornam mais fortes, e as lendas que antes nos aterrorizavam agora serviam como lembretes de que a história de cada um de nós é importante. Através de Clara e das almas que apaziguamos, encontrei um propósito maior. Assim, Padre Vicente não seria lembrado apenas como o sacerdote de uma vila esquecida, mas como aquele que trouxe luz às sombras. A história se tornava um legado e a esperança de um futuro iluminado tomava conta de nossos corações. Aceitamos as realidades invisíveis com coragem, cientes de que, embora as almas possam partir, suas histórias nunca serão esquecidas.